Boa tarde, pessoal. Vamos lá começar mais um trimestre. Finalizamos a lição Provados no Fogo, finalizamos a nosso aprendizado a respeito do crisol e agora vamos para uma nova linha temática, para um novo trimestre, uma nova abordagem de lições, cujo foco central, cujo tema central está atrelado a três conceitos importantes dentro do cristianismo. Um desses conceitos tem a ver com vida, o outro tem a ver com morte, são dois elementos em oposição na sua abordagem inicial. Um foco final na questão da vida, que é a vida eterna ou a eternidade. E esses três temas atrelados, a vida, a morte e a eternidade, como qualificador dos dois anteriores, ou seja, vida eterna, morte eterna, vida, morte, no sentido estrito, são elementos que fundamentam uma série de outras doutrinas da cristandade, desde a questão da expectativa da vinda de Cristo, que está atrelado ao fenômeno da vinda em relação aos eventos que ocorrem por ocasião da vinda de Cristo, a resposta do cristão em relação ao chamado, ao chamamento de Deus, ao arrependimento, a questão do castigo que vem em função do pecado, todos esses elementos, de alguma forma, se correlacionam com o termo vida, com o termo morte, com o termo eternidade e com o conceito que a gente atribui a esses termos, com a significância que a gente dá a esses termos. Daí a importância do estudo disto ao longo do trimestre. Também é importante observar que esses três elementos, esses três fatores, vida, morte e eternidade, impactam boa parte da formatação doutrinal das igrejas, sejam elas cristãs ou não cristãs, presentes no mundo, dos formatos religiosos do mundo, que atribuem a essas três palavras conceitos diferentes. Então, apesar de serem só três palavrinhas e parecer que a gente conseguiria esgotar isso tudo numa lição só, em uma semana só, tem muita coisa ligada com esses termos e que a gente precisa observar. E daí vem o desenho que se deu da lição para esse trimestre. Como eu já comentei no final da outra lição, a lição desse trimestre, a gente tem como autoria um brasileiro, o professor Alberto Ronaldin, foi pastor aqui no Brasil, foi professor no Seminário Latino-Americano de Teologia, que hoje é o NASP-HT, foi coordenador de pós-graduação na área de teologia aqui, um dos diretores associados no White State, nos Estados Unidos, e hoje faz parte como diretor associado do Biblical Research, do Biblical Research Institute, que é o Instituto de Pesquisa Bíblica da Igreja Adventista para o mundo inteiro. Então, ele é o autor da lição e parte interessante disso é uma pessoa com uma capacidade de síntese nessa questão doutrinal bastante interessante, bastante relevante, que vale a pena a atenção às observações e leitura. Vamos lá, começando a lição do trimestre, título da lição e verso, quem puder me ajudar, por favor. Título: Rebelião em um Universo Perfeito. Verso: Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra. Você que debilitava as nações. Isaías 14:12. Perfeito. O texto é uma observação de um momento específico na história universal, que é o momento da queda de Satanás, da queda de Lúcifer, ou seja lá que nome a gente dê para ele dentro da cultura do cristianismo. O fato é que esse anjo, que era um anjo de luz, chamado aqui metaforicamente no texto de Isaías de filho da alva, ou filho da alvorada, ou filho da manhã, dado a sua glória, essa é a expressão do texto, veja como você caiu do céu. E dentro dessa observação que leva a esse tempo específico da história, o lugar para onde ele é lançado e as ações que são praticadas por ele. Ele debilita as nações. E aqui tem pontos interessantes nessa abertura, nesse texto escolhido, porque essa expressão debilitar, ou seja, literalmente ir carcomendo e
tirando força, tirando capacidade, algo semelhante a um sanguessuga, né? Uma sanguessuga que você vai roubando energia vital de alguém. Essa expressão ela é interessante nesse texto como uma das formas de ação de Satanás. Ele não ataca, até porque não tem poder para isso, de forma frontal os filhos de Deus, mas cria situações e condições para debilitá-los na jornada da fé. Guarda isso numa caixinha. Qual é a questão aqui na lição dessa semana e os pontos importantes dela? Primeiro é a rebelião acontece num mundo perfeito, num universo perfeito. E a grande pergunta resultante dessa afirmação é como é possível, em meio à perfeição, se manifestar o mal? Como é possível, num mundo perfeito, alguém se tornar imperfeito ou alguém agir de maneira imperfeita? Se tudo é perfeito, deveria continuar perfeito. O que é verdade, o que é bastante verdade, se a gente estiver falando em estruturas que dependam exclusivamente do regramento físico e da manutenção constante sobre esse regramento. O detalhe é que essa pergunta esconde atrás dela uma afirmação prévia. Toda vez que alguém pergunta como é possível no mundo perfeito se manifestar o mal, a afirmação prévia por trás dessa pergunta é: eu não acredito no livre-arbítrio, acredito num direcionamento arbitral, arbitrário. Ou seja, por que é possível o mal no mundo perfeito? Porque somos de fato livres. Não fôssemos de fato livres, o mal nunca se instalaria no mundo perfeito. Ou seja, Deus não construiu seres roboticamente projetados para sempre fazer o bem. Deus construiu, entre aspas, a palavra construiu, seres livres, plenamente livres, inclusive para discordar dele. O detalhe importante dessa questão do porquê pecado surge num mundo perfeito, como a imperfeição se manifesta em meio à perfeição, o detalhe importante de exaltação do livre-arbítrio nestas condições é que também é verdadeiro de que toda vez que alguém discorda do perfeito e age imperfeitamente, todos os princípios estáveis de manutenção se desfazem. Razão pela qual o efeito colateral da imperfeição é a degeneração. O efeito colateral do pecado é a deterioração de todos os sistemas. Dentro desse contexto, então, olhar essa questão inicial, a rebelião no céu, é levantar essas perguntas, trazer essas perguntas à tona para entender a partir dessas perguntas, como Deus age diante dessa liberdade que ele mesmo produziu e qual é a responsabilidade de Deus, se é que existe uma, sobre essa questão da existência do mal no contexto que conhecemos, na forma como conhecemos. A primeira coisa importante é: não há razão para a existência do mal, não há justificativa para a existência do mal. Embora possa haver explicação para a existência do mal, ou seja, a gente consegue explicar Lúcifer caindo, consegue explicar até certa medida os pensamentos que permeavam sua ideia, consegue explicar até certa medida suas motivações. Embora tudo isso seja possível de arrazoar ou de tentar explicar, no fim do dia, a explicação para o mal, como justificativa para a sua existência, não existe. Porque se houvesse uma sequer, por menor que fosse, justificativa para o mal, essa justificativa seria suficiente para, justificando o mal, torná-lo perpétuo. É exatamente porque não existe justificativa para o mal que o mal é finito. O mal se encerra. Ele não tem justificativa. Ele pode ter explicações de bordo, explicações periféricas para a gente demonstrar por que Lúcifer fez e reafirmou a sua prática, mas a gente não tem explicação para o mal no sentido pleno da palavra, porque ele é uma criação e não há explicação para a criação, exceto, sim, ele criou. E não há mais para onde ir além disso em relação à origem do mal. Tentar continuar conjecturando essa origem do mal, na realidade, é cair num ciclo vicioso
que tem como resultante final ou a culpabilização de Deus, dizendo que Deus, sabendo do mal, o criou, ou a culpabilização de Deus, dizendo que ele criou de forma incompetente a Lúcifer, por isso que Lúcifer pecou, e assim por diante de qualquer outro fenômeno. Quando, na realidade, o pecado é só uma contingência da criação de uma criatura que, de forma rebelde, resolve começar um processo de discordância, e esse processo se estende. Quando a gente olha a estrutura da disponibilidade do mal, no sentido de que o mal é uma escolha, e se é uma escolha, o que estava disponível era escolher diferente, não fosse isso, não haveria liberdade. Então, pensar a existência do bem e do mal na forma como está, como se posiciona na história universal, é pensar a expressão de amor de Deus, que é a lição de abertura do trimestre. A criação, na forma como é feita, ela é a maior expressão de amor de Deus. Porque Deus, podendo criar seres protocolarmente proibidos de pecar, resolve criar seres totalmente livres. Isso significa que Deus ama, porque só corre esse tipo de risco quem ama. Só corre esse tipo de risco de produzir algo que pode divergir dele alguém que ama, ou alguém que fosse louco. Então, não tendo amor, a próxima característica que eu teria que atribuir obrigatoriamente a Deus é loucura. Porque ninguém em sã consciência criaria alguém que se rebelaria contra si mesmo e a ponto de tentar matá-lo. Teria que ser muito estúpido para criar alguém assim, ou amar demais para criar alguém assim. No caso de Deus, ele é amor, portanto, a resultante da criação na forma como está é porque Deus realmente ama. Se Deus manipulasse o processo e criasse robôs, ele não amava, exceto a si mesmo. Porque ele ama genuinamente a todos, ele cria livres, cria seres livres. Portanto, essa condição de criação é uma expressão do amor de Deus. Por outro lado, essa mesma criação, que é a expressão do amor de Deus, quando manifesta o pecado, ela agora apresenta parte do amor de Deus, mas manchada pela história do pecado. E por isso, embora a natureza seja um bom livro para a compreensão do amor de Deus, ela não é um livro perfeito, não é um livro completo, porque o pecado se manifestou na criação. E uma vez manifesto, ele produziu algum tipo de resquício, algum tipo de resultado que mancha o caráter amoroso de Deus. E por isso a gente olha para a criação hoje e vê traços de Deus na ordem, na meticulosidade, nos detalhes, na construtividade do processo natural, mas a gente também vê o dedo do pecado ali, manifesto nos espinhos, nas ervas daninhas, nas estruturas de maldade presentes nos seres todos, na forma de reação e ação dos animais atacando uns aos outros e na forma mais plena do mal, que é o próprio ser humano manifestando o pecado. Ou seja, alguém agiu sobre a natureza de Deus e o pecado se manifestou. Então agora a gente tem um contraste. De um lado, Deus é amor, do outro lado, eu vejo manifesto em todas as coisas o pecado. E surge então a pergunta se Deus não seria parte da responsabilidade de tudo isso, já que ele é o Criador. E, de novo, essa pergunta sempre vem mascarando uma pergunta já respondida por nós de maneira prévia, como uma ideia pré-concebida a respeito dos fenômenos. Quando a gente olha a natureza vivendo esse conflito, ou seja, passando por essa situação de antagonismo com Deus e antagonismo consigo mesmo, uma vez que se perdeu, inclusive, o protocolo da criação, toda vez que a gente observa para isso, termos como justiça, misericórdia, graça, salvação, perdão, castigo, sanções, vêm à tona. Afinal de contas, existe uma rebelião instalada num processo que era perfeito, e a grande pergunta é: vai ficar por isso mesmo? Deus não vai fazer nada? Por que não fez antes? Por que não destruiu Adão e Eva e começou de novo para não ter todo esse perrengue que a gente vem vivendo nos últimos anos? Todas essas perguntas fazem parte do pano de fundo dessa discussão: por que Deus criou? E aqui uma outra coisa interessante no porquê Deus criou porque é amor. Deus criou porque ama, e quem ama quer que outros usufruam desse mesmo amor.
Ou seja, quando Deus vai criando coisas pelo universo, vai criando seres pelo universo que possam interagir, não seres instintivos como os animais, mas seres que pensam de forma livre, seres que tenham capacidade volitiva, capacidade de vontade para escolher A, B, C ou D coisas disponíveis. Quando Deus resolve criar, a razão por trás dessa criação, a base de toda essa criação, é o amor. Ou seja, Deus cria, porque pessoas que ele cria podem usufruir alegremente desse amor. Não tem sentido o amor ficar preso numa caixinha em cima de um pedestal. Ó, ali está todo o conteúdo do amor de Deus. O amor de Deus só faz sentido manifesto nos seres que ele criou. Por isso ele continua criando, no sentido de a criação persistiva do universo. Por isso Deus amplia esse processo da criação até que chega um momento que uma dessas criaturas se rebela, inverte o desenho, muda o desenho, e tudo aquilo que era amor manifesto em Deus agora começa a ser questionado. Esse questionamento, cuja origem é o livre-arbítrio, esse questionamento, cujo pano de fundo é a liberdade que Deus dá para escolher, todo esse questionamento põe em xeque a autoridade de Deus. Ele põe em xeque a capacidade de Deus naquilo que faz, mas principalmente põe em xeque a legitimidade de Deus. E esse é o grande problema da rebelião de Lúcifer. A rebelião de Lúcifer, antes de qualquer outra coisa, é uma acusação a Deus em algumas bases. A acusação de tirania, a acusação de leviandade, a acusação de negligência, a acusação de uma soberania irracível que vira a tirania. Todo esse processo de acusações, veladas ou explícitas, que Satanás apresenta no seu fenômeno de tese, na sua abordagem, toda essa forma de atuar e de viver e de dizer coisas contra Deus, ela põe em xeque essa legitimidade. Não porque Deus precisa se sujeitar a este cheque, não porque Deus precise baixar a guarda numa condição de refém recuado ou de sentar num banquinho de réu diante de um tribunal universal para ser julgado pelo universo para ver se Satanás está certo ou errado nas acusações. Não por causa disso. Não muda uma vírgula em Deus e nem em quem ele é as acusações ou coisas que Satanás faça. Porém, muda a forma de entender livre-arbítrio dependendo do que Deus faça. Portanto, as ações de Deus, como primeiro fenômeno dessa rebelião, de resposta a essa rebelião, é garantir que livre-arbítrio continue sendo livre-arbítrio e continue sendo compreendido como tal. E por isso as ações de Deus, elas estão até certo ponto, guardando aspas naquilo que eu vou dizer, limitadas. Não porque Deus tenha limite de ação, mas porque para garantir o livre-arbítrio, existem limites do que Deus possa fazer para que livre-arbítrio seja legítimo e para que as ações de Deus possam ser chamadas de ações de amor e não de tirania. E, portanto, a acusação de Satanás produz limitação nas ações possíveis de Deus para isto, especificamente para isso, a garantia de perpetuidade, de perenidade e de compreensão do livre-arbítrio. Como disse, isso só limita este aspecto, porque Deus continua sendo infinito, continua sendo poderoso e poderia fazer qualquer coisa, inclusive sem poder ser questionado por ser Deus. Mas aquilo que ele disse enquanto tese, que vai criar seres livres e produzir liberdade, que as pessoas e seres do universo inteiro respondam a Deus em liberdade, isto é um limite sobre o qual Deus se submete, por livre e espontânea vontade dele, não porque ele precise fazê-lo. Mas o amor lhe impõe isso, como característica central de Deus, o amor lhe impõe essa condição de se apresentar assim. E aí vem a pergunta, mas se Deus sabia que Satanás ia se rebelar, por que cria Satanás? Deus não é responsável pelo pecado por causa disso? Se Deus sabe que Adão e Eva vão pecar, porque ainda assim criou Adão e Eva? E, de novo, as condições persistem. Se Deus começar a direcionar o processo no sentido de eu mexo numa válvula aqui, num circuitozinho ali, numa reprogramação mental aqui,
E assim por diante, no momento que Deus começa a fazer isso, liberdade é só um fake. Liberdade é só uma ficção. Percebe? A liberdade, quando plena, ela permite a escolha. E ela vai acontecer em algum ponto da cadeia dos fenômenos da liberdade. Portanto, a culpa não é de Deus pelas escolhas de Adão, pelas escolhas de Eva ou pelas escolhas de Lúcifer. Deus tem uma culpa em tudo isso. É a culpa de insistir em que os seres sejam livres. Essa culpa eu posso atribuir a Deus e ele a recebe com grande alegria, a de que ele cria seres realmente livres. Essa culpa ele admite e ele assume. E exatamente porque ele assume essa culpa de criar seres plenamente livres é que Deus se interpõe à história do pecado e decide, quando a história do pecado se instala com uma acusação infundada de que Deus seja tirano, o que ele faz? Ele se adianta a toda essa história e se oferta para morrer pelo ser humano, para que o ser humano compreenda a liberdade e, uma vez compreendido, tome suas decisões agora conscientemente de toda a extensão da liberdade. Por isso Deus assume o lugar. E na forma de assumir o lugar, Deus quebra uma série de acusações que Satanás levanta de maneira infundada e fútil. Daí a razão pela qual Deus assume a plena paga do pecado. Não porque precise, não porque ele seja culpado de alguma coisa, mas é exatamente por fazer isso que ele demonstra que de fato todos eram livres e que de fato Deus assume todas as consequências de continuar mantendo a liberdade. Diferente da tese de Satanás de que Deus seja um tirano e manipulador. Quando a gente olha esse processo todo, uma coisa vem à tona e a lição vai abordar essa questão também, merece nossa atenção durante a semana, que é a questão da fonte dessa rebelião e da forma dessa rebelião. E a abordagem que o autor da lição, que o professor Tim escolheu, foi o texto de Ezequiel trazendo para nós a questão da ingratidão, a questão da resposta, como é possível um ser que recebeu todo o amor, toda a manifestação de poder, todas as abordagens de sustentação, toda a autoridade disponível no céu, como é possível um querubim dessa ordem se rebelar, ser ingrato. Aconselho a leitura para acompanhar essa lição de terça-feira. Aconselho a leitura como pano de fundo, tanto do Patriarcas quanto do História da Redenção, a queda de Lúcifer, nesses dois textos, para entender um pouquinho essas cenas do pano de fundo, de como se deu a conversa de Cristo e Satanás, de como Deus tenta convencer Satanás de que aqueles pensamentos que ele nutria poderiam conduzir para um caminho irreversível, e principalmente a percepção daquilo que acontece em Jesus quando ele percebe que Satanás caminhou para uma distância sem volta, quando ele se dá conta disso, não porque Deus não soubesse, mas quando se dá conta no sentido sentimental da conversa que se prolonga com Satanás e não tem mais volta, e ele não pode atender ao pedido de Satanás de retornar ao convívio do céu. Vale a leitura desses textos para essa semana, porque eles vêm casar direitinho com essa discussão da queda de Lúcifer e da ingratidão de Lúcifer num mundo perfeito. O texto de Ezequiel 28, que traz uma parte dessa cena, né? Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em você. Essa também é uma parte interessante, né? A única coisa que uma criatura conseguiu criar do zero, lembra que criador, a partir do nada, só Deus. A única coisa que a partir do nada uma criatura foi capaz de criar foi o mal. Não existia o mal e ele foi criado por Lúcifer. O que mostra que, de fato, nós temos uma limitação estrutural, somos criaturas e não criadores. E aquilo que a gente criar é imperfeito, no sentido da tentativa de criação plena de algo do zero. Afinal de contas, todas as coisas perfeitas do zero, Deus as criou. Quando eu tento acrescentar algo à criação de Deus a partir do zero, dizendo que a criação está imperfeita, na realidade, a única coisa que eu sou capaz de agregar é a imperfeição. E foi o que Satanás fez, criando esse processo do pecado. Continua sendo um mistério. O texto de Ellen White, no Verdade sobre os Anjos, pontua isso, está na lição de terça-feira.
O pecado é um mistério inexplicável, não havia razão para sua existência, tentar explicá-lo é procurar uma razão para ele, e isso seria justificá-lo. O pecado apareceu no universo perfeito, algo que se revelou inexcusável, ou seja, sem desculpa, sem explicação, sem alternativa de justificação. Portanto, foi criado mesmo, criado do zero e criado de maneira imperfeita, de maneira completamente fora dos protocolos e fora de qualquer explicação justificável. Satanás não aceita a sua culpabilidade quando ele discorda de Deus, e lembrar que o pano de fundo dessa história é a criação desse mundo e a maneira como Deus escolhe criá-lo, o fato do conselho do céu para a criação do mundo reunir as pessoas da divindade, chamando Cristo ao centro dessa cena. Satanás na outra ponta, Lúcifer na outra ponta, manifesta o seu processo de ciúme. Esse processo de ciúme leva a alimentar questões no coração que levam depois a um orgulho exacerbado que não lhe permite admitir o erro. E aí, entre a vergonha de admitir o erro e voltar ao convívio do céu e a manifestação da sua dignidade, ele opta pela manifestação da dignidade e o seu orgulho não lhe permite o arrependimento, e é algo estranho dentro do tema, é algo estranho dentro da história do pecado. A gente vai olhar essas referências a partir da história de Babilônia, que é o que vai estar lembrando a gente na lição de terça-feira. Vale aí a comparação, né, as referências de comparação entre Lúcifer e o comportamento de Nabucodonosor, naquilo que levou Nabucodonosor a um processo de virar, no contexto da história de Nabucodonosor, um animal por 7 anos, distante do convívio das pessoas e de Deus, e depois retornar no esmagamento do seu orgulho a uma condição distinta, a uma condição diferente. Tudo isso vai estar aí na abordagem da lição. Também vale o lembrar dessa história no contexto do texto de Profetas e Reis, vale lembrar um pedaço dessa história. Por fim, a lição de quinta-feira nos leva a uma outra questão, que é: o pecado não morre sozinho. O pecado não se encerra sozinho, o pecado não se fecha sozinho. O pecado se prolifera na tentativa de encontrar outros em quem se ancorar na culpa. E o que a gente percebe na história de Lúcifer, fechando esse circuito introdutório da rebeldia, é aquilo que Apocalipse 12 vai trazer como cena. Então, lembrando o contexto de Apocalipse 12 em específico, lá a gente tem, além das descrições proféticas da primeira parte do capítulo 12, que mostram um conflito entre Jesus e Satanás, no sentido do dragão e o filho da mulher que nasce, a sequência da história, a partir do verso 7, lá de Apocalipse, descreve a ação de Satanás, a antiga serpente que se chama Diabo, é o acusador de nossos irmãos, e ele, com os seus anjos, manifestam rebelião contra Deus. Portanto, Satanás arregimenta outros que creem na mesma tese. Se a gente olha a introdução do capítulo 12, lá vai estar descrito que o dragão, um grande vermelho, arrastou com a sua cauda a terça parte das estrelas do céu, ou seja, a quantidade de anjos que aceitam o que Satanás propõe é uma quantidade razoável, 1/3 dos anjos do céu. Portanto, não é à toa que às vezes a gente tem a sensação de onipresença de Satanás no mundo em que vivemos, porque é muita gente que está com ele. Fora há muita gente dos próprios seres humanos que estão com ele, ainda tem muitos anjos de Satanás disponíveis para todos os habitantes da Terra. E se lembrarmos da expressão bíblica que descreve o céu, que descreve os anjos, miríades de miríades, milhões de milhões, é gente pra caramba, quando a gente fala em 1/3. Isso é o que ficou. Miríades e miríades são aqueles que vêm com Cristo para buscar os salvos. Quantos são os que saíram? Então, imagina aí alguma coisa em torno de, só para um número absoluto, nenhuma referência verdadeira no número, exceto a amplitude do número. Imagina 10 trilhões de anjos como sendo 2/3. Okay? Quanto é 1/3? São 5 trilhões de anjos. Se a gente pensar só o número bíblico e tomar o número bíblico como absoluto, só essa referência já dá para ter uma ideia da quantidade que estamos falando.
Não precisava nem ser isso. Se fosse 1 trilhão de anjos, quantos habitantes temos na Terra? Estamos chegando aí a 7 bilhões em número redondo. Se tiver 1 trilhão de anjos, tem gente fazendo fila me esperando na porta. Ou seja, dá para ter um anjinho do mal nos incomodando por hora. Eles não precisam nem se cansar. Vão fazendo revezamento em 24 horas, 24 para cada um de nós, dá uma quantidade aí razoável. Ou seja, com 24 bilhões de anjos, a gente já teria anjo pra caramba. Mas se a gente falar em 1 trilhão ou em 5 trilhões de anjos, é muita gente. A rebelião de Satanás atingiu proporções inimagináveis no universo perfeito de Deus. E daí a impressão que a gente tem de quão forte é a ação de Satanás. E de fato é, considerando o tamanho do mundo que temos. Mas o que a gente não pode esquecer é que do outro lado tem 2 tantos desse. Se 1/3 foi com ele, do outro lado tem 2/3. De igual poder, se comparar só anjo com anjo. Mas se considerar que Deus está do outro lado da cena, então não é igual poder. O que significa dizer que a aparência de poder de Satanás é simplesmente também um embuste, um dos seus muitos enganos. E isso é parte do fenômeno. O problema é que essa forma de atuação de Satanás, que é o impacto dele sobre os semelhantes, e a forma como, de maneira dissimulada, ele vai convencendo outros com falsas alegações, com falsas abordagens, com construções de raciocínios sofismáticos para levar à ilusão no pecado aqueles que eram perfeitos. Essa mesma forma é a que ele continua usando até hoje. O que significa dizer que quando a gente olha para essa rebelião inicial, a gente também aprende a partir dela quais são os mecanismos disponíveis para Satanás na atuação do pecado. E, consequentemente, se a gente se mantiver numa ligação com Deus e no estudo da palavra, a gente encontra também os antídotos para essa dissimulação. O que está ligado ao pecado de origem lá em Adão e em Eva, que é o pecado de não procurar quem tem as respostas. Ou seja, num resumo bem simplista do que é pecado, pecado não é ter dúvida. Todos os seres criados foram criados como criaturas e, portanto, têm dúvidas. E é da dúvida que vem o aprendizado, no sentido da curiosidade e do querer entender. Dúvida não é pecado. O pecado é duvidar de quem tem a resposta. O pecado é quando eu escuto a resposta correta, eu negar a resposta correta daquele que tem a resposta correta e que eu sei que tem a resposta correta. O pecado é isso. E aí, a partir dessa discordância, não sobra conhecimento verdadeiro, só sobra a dúvida e as respostas falsas, porque a resposta verdadeira eu neguei. Lembrando que verdade sempre é única, o que é um outro elemento importante do estudo doutrinal. Não existem 2 verdades ou 2 interpretações possíveis sobre a verdade. A verdade é a verdade, ponto. Eu posso ter pontos de vista sobre a verdade que não constituem a verdade. Eu posso ter impressões sobre a verdade que não constituem a verdade, porque a verdade é sempre una. Caso contrário, ela não é verdade. O que significa que a fonte de verdade também é sempre una. Se eu quero entender a verdade, eu tenho que me aproximar dessa fonte. Esse foi o erro de Lúcifer. Ele nega a fonte da verdade. Esse é o erro da humanidade. A humanidade diverge da fonte da verdade, ou se distancia da fonte da verdade, ou nem busca a fonte da verdade, o que é outra advertência importante. O texto final da lição, vale a leitura aqui, que é a referência do texto no Deserto da Tentação, que é um excerto, né, uma compilação aí interessante de outros textos, diz assim, como referência do texto que está aqui na abordagem da lição. Vou ler desde o início. Não havia esperança de redenção para estes que haviam testemunhado e compartilhado da glória inexprimível do céu, tinham visto a terrível majestade de Deus e, em face de toda essa glória, ainda se rebelaram contra ele. Não haveria novas e maravilhosas revelações do exaltado poder de Deus que os pudessem impressionar tão profundamente como aquelas que já haviam testemunhado, se foram capazes de se rebelar justamente na presença de inexprimível glória, não poderiam ser colocados em nenhuma condição mais favorável para ser provados. Não havia reserva de poder nem grandes alturas e profundezas da glória infinita que
para sobrepujar suas apreensivas dúvidas e murmurantes rebeliões. Sua culpa e castigo deveriam ser proporcionais aos exaltados privilégios. Ou seja, nada que Deus fizesse poderia mudar Lúcifer da sua condição. Porque ele conheceu de Deus o máximo que uma criatura pode conhecer. E ainda assim se rebelou. Nada mais restava para essa condição de tentativa de conversão. Tudo que Deus podia fazer foi feito. Do mesmo jeito que para nós, tudo que podia ser feito foi feito quando Cristo resolve se fazer carne, habitar entre nós, passar pela nossa história e ser morto por nós. Não há nada que ele possa fazer mais do que fez. Não dá para morrer duas vezes. Não dá para matar duas vezes a mesma pessoa. Ele foi ao limite. Não tem outra coisa que possa nos constranger. Se isso não é suficiente para constranger o coração do pecador, nada mais vai ser. E, portanto, proporcional à condição de oferta é a condição da punição, é a condição do castigo. Daí o fato de que a morte eterna seja o resultante dessa intervenção. Então, como lição introdutória, esse panorama geral da origem do pecado vai ser o nosso objeto de atenção e aprofundamento durante essa semana, para, dentro dessa perspectiva, desse pano de fundo, formarmos então os elementos necessários para as demais lições na discussão dessa temática geral, que é a questão da vida e da morte e da vida eterna. Que Deus nos abençoe para esse estudo e que a gente possa ter uma semana agradável, é o meu desejo para vocês. E por hoje é só. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque apesar de todas as circunstâncias impostas pelo pecado, temos um Deus maravilhoso que excede todas as circunstâncias e resolve de maneira definitiva todas elas, abrindo um caminho de retorno para casa através do amor que constitui o seu caráter. Por isso, te somos gratos, mas também pedimos que esse mesmo poder se manifeste em nós na transformação necessária da recuperação da imagem em Cristo. Tudo isso te pedimos, confiados nele, e é por ele que oramos. Amém.